Então, se a biografia for a sua, é o que eu gostaria de saber quando vocês saírem daqui. Exatamente o que vocês aprenderam, tanto para serem objeto, quanto para serem o advogado dessa causa. Não é? Eu vou fazer uma pequena digressão. O colega falou sobre plágio, né? Plágio diz respeito aos direitos autorais, e nós aqui vamos tratar de bens de personalidade. Biografia é o direito à vida, sua história está situado entre os bens e direitos da personalidade. Mas direitos de autor é também a nossa especialidade. E dentro de aproximadamente 20, 25 dias, os colegas que se interessarem pelo assunto acompanhem o jornal Migalhas, que lá vai sair o lançamento do livro, a segunda edição do meu livro sobre direitos de autor e direitos conexos, onde eu trouxe alguns colegas para atualizar, a doutora Marina é uma delas. Então vai ser um prazer contar com vocês por aí também. Quando assistimos a esta discussão em torno do Marco Civil da Internet, com todos os prós e contras, conversas, desconversas, desinformações e informações que existem a respeito desse assunto, eu confesso que eu fiquei muito orgulhosa, porque se o próprio Berners-Lee, que foi o sujeito que criou a internet, apoiou essa legislação, e o Brasil seria a segunda, só que o jornalista não disse qual era o primeiro, a tomar essa posição e fazer uma mudança no mundo, eu me senti extremamente orgulhosa, porque nós estamos à frente. Quero dizer que nós sempre estivemos ou estaremos à frente quando nós quisermos. E tomara que, em relação a esse assunto biografia, nós também demos um exemplo para o mundo, porque nós temos exemplos vindo de outros, parecendo que nós somos colonizados, eternamente colonizados. Não somos. Nós temos uma história legislativa, uma tradição legislativa, um costume que deve ser obedecido. E nada que seja pressão midiática deve se sobrepor a isso. Então, parte dessa vitória em relação ao Marco Civil da Internet, certamente foi debitada a um instrumento que quase ninguém se lembra que existe, que chama Declaração Universal dos Direitos do Homem, só. Uma declaração de princípios da década de 40, que, pós as guerras, inspirou diversas legislações de diversos países, dentre os ditos democráticos e civilizados. Não é? Se nós pegarmos a Constituição de todos esses países, nós vamos encontrar pelo menos um artigo falando dos direitos e garantias fundamentais, que não são senão os princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E dela que eu quero partir para falar sobre o assunto que me foi, sobre o espaço que me foi dado aqui para falar, e a ela nós vamos retornar, porque ela é o começo e o fim de tudo. Na Declaração dos Direitos do Homem, artigo 12, se vocês puderem ler aí, vocês vão ver que ninguém será sujeito a interferências na vida privada, família, lar, correspondência, nem ataques à sua honra. Toda pessoa tem o direito à proteção da lei contra tais interferências. Então, veja só, interferências na sua vida privada. Isso é considerado um direito fundamental da pessoa humana. O Brasil adotou esse princípio e esculpiu na nossa Carta Magna, principalmente na que vigora agora, e o meu medo é que se houver uma eventual declaração do Supremo Tribunal Federal dando pela constitucionalidade do artigo 20, aqueles que são contrários não querem mudar a Constituição, não é? Porque o artigo 20 se mantém hoje sob a suspeita de inconstitucionalidade, e as pressões possam levar a isso. Muito bem. A nossa Carta Magna, e eu faço questão de destacar os incisos, porque todos eles nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. A Carta Magna diz, em primeiro lugar, que é o objetivo fundamental da República promover o bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação. Mais tarde eu vou dizer por que eu trouxe esse inciso. Ela assegura que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ela garante que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Ela abrange que é livre a manifestação do pensamento e a expressão da atividade intelectual, comunicação, independentemente de censura e licença. Vamos ver o que é censura, o que não é censura. A Carta Magna deixa claro que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurando-se o direito à indenização, nos casos de violação desses direitos e com a segurança de se obter na justiça uma eventual indenização pelos danos decorrentes.
Algo que eu não queria deixar passar em branco também, aparentemente não tem relação com isso, mas tem, é que, vejam, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Se a casa é um bem móvel material, onde não se pode entrar sem o consentimento, porque a minha vida, que é um bem imaterial, mas é meu e a mim pertence, pode ser indiscriminadamente usado, como querem alguns, que vão buscar a inconstitucionalidade do artigo 20, para fornecer de elemento e matéria-prima para terceiros, sem a necessidade do meu conhecimento e do meu consentimento. Como direito à ciência da interpretação, nessa discussão que tem levado jornalistas, mídia, professores, enfim, todas as pessoas a discutir sobre esse assunto, é algo que não respeita as regras sistemáticas de interpretação do direito. Direito não é um achismo, direito é uma ciência que está sujeita às suas próprias regras, não é? Então, se ela não for entendida, cada artigo de lei dentro de um sistema jurídico com obediência à hierarquia, nós não estamos falando de direito, nós estamos jogando ao léu situações que nunca vão se encaixar. Então, interpretando cientificamente essas normas, conclui-se pelo respeito e garantia integral à intimidade, seja da lei magna, seja das leis infraconstitucionais, do mesmo jeito que se garante a livre manifestação do pensamento. E nós vamos explicar por quê. Será que o artigo 20, e a minha defesa aqui é nesse sentido, vocês vão ver que eu vou concluir pela constitucionalidade do artigo 20, será que o artigo 20, ou o capítulo de 11 a 21 do Código Civil atende a esses desideratos, tanto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, quanto da nossa Constituição da República? A resposta é sim. É sim, porque no artigo 21, o legislador civil diz que a vida privada da pessoa natural é inviolável. E o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato contrário a essa norma. Num outro artigo, ele diz que o nome da pessoa não pode ser usado de nenhuma forma, indevidamente, ou seja, sem o consentimento, principalmente se tratando de finalidade comercial, né? Então, não é de tão fácil compreensão esses artigos para quem está chegando, porque a disposição, principalmente frente às licenças de humor e à liberdade de informar pela imprensa, é necessário que se registre que esse entendimento sobre o que significa liberdade de informar pela imprensa diz respeito principalmente às notícias do dia. São as notícias que vêm numa carga fortíssima, substituindo-se umas às outras, que fazem a garantia da liberdade de imprensa. Não que tentam mascarar como respeito de direitos individuais, como se fossem censura ou mordaças a essa liberdade. Esse artigo 20, que hoje está sendo submetido à revisão ou apreciação, o que for, pelo Supremo Tribunal Federal, fruto de uma ação direta de inconstitucionalidade que foi movida pela Associação Nacional dos Editores de Livro, ele diz, está aí, seria interessante que vocês fizessem uma leitura, porque ele fala, salvo ser autorizadas, ou se necessária a administração da justiça ou manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, a publicação, exposição, utilização de uma imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se ofenderem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Uma leitura rápida, uma leitura, eu diria até forçada, desse artigo, leva como levou, desde 2002, a interpretarem os organismos que vivem dessa divulgação como sendo uma vedação total a qualquer forma de utilização do nome da vida de outrem. O nome, nós não temos dúvida, é objeto de um artigo específico aqui do Código Civil. Mas em relação às biografias, que é um tema muito atual, porque o mundo parece que gosta de viver, ou pelo menos está vivendo neste momento, um momento de um estresse muito grande, onde o estímulo para uma vida melhor é exatamente o sucesso do outro, a forma de eles terem passado por situações difíceis que acabam ensinando e tranquilizando a gente, funcionando, na verdade, terapeuticamente. Então, hoje, o volume de vendas, o volume de aceitação do mercado de biografias é muito grande. E vejam que nós trabalhamos com as chamadas biografias autorizadas. Já é grande a receita nesse sentido.
Mas o que importa dizer nesse caso é que há diversas interpretações desse mesmo artigo 20. Uma primeira leitura pode levar a um fechamento total, mas uma leitura mais pausada, um pouco mais analítica do ponto de vista jurídico, pode levar a conclusões bem diferentes. Eu vou começar esse estudo trazendo a proposta de alteração feita por um deputado federal, que substituía esse texto pelo que está ali à direita. Ele começa dizendo que a mera autorização não impede a divulgação de imagens, escritos e informações com finalidade biográfica de pessoa, cuja trajetória pessoal, artística ou profissional tenha dimensão pública ou esteja inserida em acontecimentos de interesse da coletividade. Então, só interessa a coletividade quem se expõe, quem de alguma forma diz ou ensina com um agudo senso de marketing para se tornar conhecido, alguma coisa? Ou será que nós todos temos o direito a termos uma história de vida, a exemplos fantásticos que podem interessar a outros também? A minha crítica em relação a essa mudança é para que ela existe. E por que ela existe? Vou voltar ao artigo 20, para dizer que, em primeiro lugar, ele esconde, e se vocês fizerem uma leitura tranquila também, vocês vão ver que ela acaba por se revelar, uma sutil diferença entre autorizar e impedir. Fatos biográficos e retratos publicados sem agressões à honra, respeitabilidade de terceiros, não necessitam de prévia autorização. É só fazer uma leitura bem feita desse artigo. Mas ficam impedidos de ganhar o público mediante a oposição do titular ou de seus herdeiros, por via judicial, se a publicação atingir exatamente a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. Nesse mesmo sentido, é o uso do nome da pessoa. Logo, as biografias, primeiro, que não ofendam a honra subjetiva do biografado, que circulem dentro de um ambiente privado, e aí eu posso falar de teses de mestrado, acadêmicas, etc., ou que sejam distribuídas gratuitamente, a lei não proíbe, a lei não diz que precisa de autorização prévia. Então, esse princípio rígido não está sendo atendido pela leitura da lei. Quem faz essa leitura também é a doutora Silmara Quinelato, que é a professora titular da USP, minha colega de turma, que naquele texto que foi lido na audiência pública do STF, em novembro de 2013, é literal, não nos parece que o artigo 20 exige autorização prévia para obras biográficas. A conclusão dela é um pouco diferente, mas, de qualquer maneira, concordamos nesse ponto. Tenho para mim que a primeira e óbvia conclusão desse intenso debate resulta simplesmente da lógica. A reunião de dados publicados pela imprensa sobre qualquer pessoa e por ela não desmentidos, e o que hoje é facílimo em função das redes sociais, Twitter, blogs, etc., não necessita de prévia autorização do biografado. A imprensa publica esses dados exatamente porque nenhum tipo de censura existe no Brasil, quando se trata de expressão de pensamento, da arte e da atividade jornalística. Quem viveu a censura sabe disso. Eu não sei se tem alguns colegas aqui com um pouco mais de 40 anos, estamos comemorando 50 anos aí de Revolução. Nós sabemos o que é censura. Censura você não podia abrir a boca aqui num colóquio. A manifestação política ou até pessoal sobre alguma coisa era fechada. Você nunca sabia com quem você estava falando, se era um agente da ditadura ou não. Eu, que vivi dentro da universidade, muito disso, tivemos colegas que foram assassinados à torta e à direita. Então, era uma situação de tensão total e absoluta. Tive amigos que foram perseguidos, cujos irmãos faziam mágicas para encontrar, levar alguma coisa para esses colegas. E lia o Estadão, que minha mãe assinava na época, contendo receita de bolo e trechos dos poemas de Camões. Então, que censura é essa que nós estamos falando? Aquilo era censura, onde se impedia efetivamente de as pessoas conversarem, de as pessoas expressarem as suas ideias, quanto mais jornais e outro tipo de mídia, não é? Quando eu falo que essa reunião de dados já publicados, eu estou estabelecendo uma diferença entre a biografia documental e a biografia intimista. Então, a biografia documental, o documentário, ele não necessita dessa prévia autorização. Não estou falando de retratos.
retratos e a mídia audiovisual exige um tratamento e tem uma peculiaridade diferenciada que a colega Marina, a respeito da qual a colega Marina vai falar em seguida a mim, não é? Mas, de qualquer maneira, a bibliografia documental, que é aquela cujos dados encontram-se publicamente disponibilizados, cabendo ao biógrafo a árdua tarefa de colher esses dados e dar a eles um sentido, uma seleção e uma interpretação sua de cunho pessoal, isso não necessita de autorização. E também não garante exclusividade ao biógrafo, porque todo mundo pode, com os fatos públicos disponibilizados, criar a própria biografia a respeito de terceiro. Não pode ser cópia da outra. Em segundo lugar, eu gostaria de chamar a atenção que tanto o artigo 20 quanto o 21 do Código Civil não ofendem as disposições constitucionais, porque, sendo a intimidade e a vida privada, tanto quanto o lar, invioláveis, não há o que sobre isso dispor infraconstitucionalmente, porque tudo será barrado pelo preceito constitucional. Veja que o preceito constitucional não garante, ele não só garante, como ele diz, é inviolável essa intimidade. Então, nada pode se contrapor a isso, desde que não se mude a Constituição. Nesse sentido, o desembargador Risato Nunes, que escreve para o Migalhas, vocês devem conhecer o Migalhas, e é o melhor jornal eletrônico jurídico de que nós dispomos, ele escreve e ele também advoga essa ideia. Segundo ele, o biógrafo não precisa de autorização desde que os fatos narrados estejam circunscritos à esfera pública de atuação do biografado ou estejam circunscritos ao papel público exercido por ele. E, do mesmo modo, sem alteração da lei, o biografado pode proibir a divulgação da obra que ele tenha adentrado à intimidade ou a pleitear danos morais. Ele lembra também que segredo é algo que existe e é admitido pelo direito. Por que nós vamos não atentar a essa obrigação constitucional e vamos desprezar o segredo sobre fatos da sua vida? Arrola uma série de segredos e eu acrescentei outros, vou lembrar aos colegas. Existe um contrato e uma obrigação chamada em relação aos segredos de negócios. Existe o segredo de justiça, com o qual nós estamos todos acostumados. Existe o sigilo bancário. Existe o sigilo das comunicações. Existe o sigilo profissional, entre eles o do jornalista, que guarda também o sigilo de fonte. O sigilo na arbitragem. A proibição da reprodução da imagem de menor, ainda que para fins informativos. Isso significa censura? Ou isso significa respeito que a lei manda impor para resguardar direitos necessariamente vinculados à figura humana? Por favor. Sigilo profissional do advogado. Está dando exemplo, colega, da posição do profissional em relação ao seu cliente. Bom, se nós analisamos o status quo com essa visão positiva, o que esse projeto de lei efetivamente traz de novo? No meu modo de ver, um título enganoso, porque a justificação para a alteração do artigo 20 é ampliar a liberdade de expressão, informação e o acesso à cultura. Oi? Biografia significa ampliar o direito do acesso à cultura? Quer dizer, a história da minha vida, que você pode sim tomar conhecimento se eu autorizar, na medida em que eu não autorizo, te impede o acesso à cultura? Desculpe, acho que não é bem isso. A Constituição distinguiu? Não me parece que ela tenha distinguido. O projeto de lei prossegue com o uso da expressão infeliz quando menciona a mera ausência de autorização, como se declaração de vontade fossem supérfluas. E que, se não fossem as tais meras autorizações, a garantia maior contra impedimentos futuros de violações à sua própria intimidade. Mas o maior pecado desse projeto de lei é a sua inconstitucionalidade. Por quê? Diferentemente do disposto no inciso 4º da Constituição, do artigo 3º, ela é discriminatória porque distingue pessoas famosas, e ela explica o que são pessoas famosas, aquelas cuja trajetória pessoal tem uma dimensão pública, das pessoas desprovidas de dimensão pública e cujos dados não sejam interesse da coletividade. Quando a Carta Magna não discrimina, a nossa Carta Constitucional trata igualmente todos os cidadãos brasileiros.
Além disso, dispensando de autorização o uso de dados biográficos de pessoas com dimensão pública, sugere que só aquelas que não tenham dimensão pública, no caso delas, é que se torna necessária a autorização prévia. Ou seja, é uma contradição e tanto. Não é possível aceitar. Então, a meu ver, este projeto de lei está contaminado pelo vício da inconstitucionalidade. Mas não é só. A canhestra exposição de motivos citou como exemplos similares de outros países em que se pratica a biografia não autorizada, Inglaterra e Estados Unidos, como se nós não tivéssemos uma tradição latina e romana. Ou seja, isso me faz lembrar aos mais vividos aqui também, talvez, não sei se lembram, mas houve um furor uma ocasião, isso, nossa, 64. Foi logo depois da Revolução, foi em junho de 64, o primeiro embaixador brasileiro a se apresentar ao governo americano após a Revolução, Juraci Magalhães, num seu discurso, eu não me lembro se no foro da ONU ou se em solo americano, a verdade é que ele criou uma frase famosa, aspas, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Se não me engano, foi tomado como slogan de publicidade até e provocou uma forte reação. Naquele momento, aquilo no meio da Revolução soou estranho, mesmo diante daqueles fatos. Hoje, então, é mais ainda, né? Quer dizer, nós somos, afinal, colonizados ou nós sofremos uma repressão midiática formidável para mudar os nossos costumes? Não sei se é uma coisa ou outra, mas a verdade é que nós temos que colocar a nossa posição e a nossa tradição. Devemos respeitar a intimidade do outro ou não devemos, seja ele famoso ou não famoso? Para entender melhor essa briga, e todo mundo diz, não, nos Estados Unidos é absolutamente permitido como se fosse o único país do mundo, eu contraponho. Vamos ver o que a Convenção Europeia dos Direitos do Homem diz. Ela diz a mesma coisa que diz a Declaração dos Direitos do Homem. Toda pessoa tem o direito ao respeito e ao respeito da sua vida privada, familiar, etc. Vamos ver o que o legislador francês fala. Com toda a força, ele diz que toda pessoa tem o direito ao respeito da sua vida privada. E eu chamo a atenção a esta expressão que está na legislação francesa e que eu chamo para a nossa discussão. O que nós queremos é limites de respeito. Jamais censurar, jamais passar por cima do direito dos direitos de informar, do direito da liberdade de imprensa ou da expressão do biógrafo. Segundo a lei francesa, toda pessoa tem o direito também à liberdade de opinião, de receber e dar informações sem interferência de autoridades públicas. Mas o exercício dessas atividades implica deveres e responsabilidades. As leis são muito claras. A verdade é que esse tema apaixonante diz respeito a todos nós. Mas eu gostaria de colocar e fazer alguns esclarecimentos. Eu tenho um artigo publicado também no Migalhas sobre esse assunto, e eu acho que a discussão foi jogada para cima de todos nós de uma maneira um pouco assodada, e aqueles que não têm o conhecimento da lei, especificamente dos direitos de personalidade, não conseguiram atinar e separar o joio do trigo. Em primeiro lugar, nós temos que separar os direitos e interesses. Vamos ver se nós temos mais alguma coisa para passar. Nem um pouquinho antes, pode... Isso, pode deixar interessante aí ou na próxima, tanto faz. Nós temos uma diferença entre os três atores desse jogo e dessa relação. Então, nós temos biógrafos, pode ser a próxima, querida. Biógrafos, biografados, editores e o leitor, que todo mundo esquece. Com relação aos biógrafos, a profissão de biógrafo pode ser exercida por qualquer pessoa que saiba ler e escrever. Não existe necessidade nem habilitação para isso, mas normalmente ela é exercida por historiadores, jornalistas, homens de letras, pesquisadores, que se dedicam a uma atividade rentável, como qualquer outra. O problema é que a paixão que os move em direção a determinado nome, em geral, um mito eleito, é combustível perigoso, porque esse sentimento, essa paixão, os autoriza, sem culpa, a interferir na vida privada,
a que todo mito, por sinal, tem direitos expressamente garantidos pela Constituição, como se natural fosse. É preciso ter em mente que os direitos são distintos, mas os direitos do biógrafo não são os direitos de quem tem a vida, são os direitos de quem conta uma vida dentro do seu estilo e personalidade. Então, os direitos do biógrafo são direitos autorais. Ele vai ganhar dinheiro, porque a lei assim garante, em cima da obra que ele escreveu, que foi uma biografia. Ele trabalhou para compor, mas ele tem exclusivamente direitos de autoria sobre aquela obra que ele criou, que não necessariamente tem a ver com a história do biografado como foi, se contada pelo próprio biografado ou por outrem, autorizado ou não por ele. Cada um que escreve uma história carrega no resultado dessa escrita os elementos da sua própria personalidade, do seu próprio filtro de como se vê o mundo. Por isso ele é agraciado com a possibilidade de obter direitos patrimoniais, que são rendimentos decorrentes da venda de cada obra, e direitos morais em relação à integridade do seu escrito. Com relação aos biografados, é preciso que se distinga os limites entre aqueles que tornam objeto do desejo aos olhos de quem consome o produto resultante da criação ou disposição da personalidade, do resguardo da sua intimidade, a menos que essa mesma pessoa resolva expor a sua intimidade. O direito dessa pessoa não é autoral, não é um copyright, mas é um direito à sua própria vida, um direito de personalidade, traçado desde o dia em que nasceu até o dia da sua morte, circunstância essa, aliás, que completa uma vida. Então, estes direitos chamados de personalidade são irrenunciáveis, não se podem transferir, são direitos que eu carrego, cada um de nós carrega do instante que nasce até o instante que falece. Com relação aos editores, principalmente, os interesses são completamente diversos e muito claros. Mais que uma boa biografia escrita por qualquer biógrafo, o que importa para a editora mesmo é o sucesso nas vendas, dando como certo que a pessoa biografada que goza de algum tipo de fama torna aquela venda um sucesso e uma garantia de lucro, né? Diferente de biografias de pessoas não famosas, onde o risco de um fracasso surge. Os direitos desses editores são de natureza civil e comercial puramente. Os direitos desses editores nunca estiveram em perigo ou foram ameaçados nessa discussão. A eles interessam, como integrantes de uma atividade mercantil, apenas avançar dentro de um segmento que eles já cultuam, onde eles já atuam. Mas, evidentemente, que se quer mais, se quer ganhar mais, se quer um grande sucesso em vendas. Se eu não entender esse direito dos editores como um avanço dentro do segmento já dominado, eu não posso encontrar sentido na ADIM, na ação direta de inconstitucionalidade, porque a venda de biografias autorizadas é altamente rentável, no Brasil e no mundo, só perdendo para as biografias escandalosas, que são aquelas não autorizadas. Podia ser não autorizada e não escandalosa, mas não é o que acontece. As não autorizadas costumam ser, não vou dizer que é a regra absoluta. E existe uma única escritora nos Estados Unidos que virou famosa por só escrever biografia não autorizada, escreveu da Oprah Winfrey, por exemplo, cujo objetivo maior é devassar a intimidade de pessoas para forjar escândalos que vendem muito. Porque os escândalos, por alguma razão, alimentam a psique e a curiosidade mórbida, mas passageira, de pessoas. Porém, lá também se recomenda que as biografias sejam autorizadas, porque a devassa da intimidade também pode gerar indenizações altíssimas. Por outro lado, as não autorizadas podem produzir o efeito reverso ou desejado pelo involuntário biografado, ou seja, diante da notícia de um possível descontentamento do biografado ou da interposição de uma ação tendente a retirar esses livros do mercado, esta venda sobe maravilhosamente. Isso acontece em todo lugar do mundo, já aconteceu no Brasil muitas vezes. Existe aí uma aparente contradição. Então, lá também, se não é autorizada, dá ensejo às indenizações. Mas a conta fecha para os editores. Por quê?
O que eventualmente lá ele vai pagar de indenização milionária fica restrito àquele território. E elas ganham no mundo inteiro. Vocês sabem que nós estamos lendo biografia de Bill Gates, de Steve Jobs, etc. Então lá existe uma indenização, no resto do mundo garante o lucro e a reinversão do investimento. Bom, eu de novo vou lembrar que nada mais inverídico que bradar censura nessa discussão em torno do artigo 20, porque todos os meios de comunicação no Brasil conhecem apenas um tipo de censura hoje, a autocensura. Eu gostaria de também mencionar algumas diferenças separar o joio do trigo nessa discussão, e uma delas é misturar personagens históricas do passado com pessoas vivas, né, e presentes. Personagens históricas do passado tem um registro que está aí, não sabemos qual foi, na época a atividade editorial não era tão intensa, mas dá para colher um belo material, e nunca teve em discussão, no Brasil, fora do Brasil, a biografia de personagens históricos, Dom Pedro, Maquiavel, seja quem for. Então, isto é absolutamente permitido, independentemente do que as leis dizem, né? E fazem jus à liberdade da manifestação do pensamento. Eu, pessoalmente, creio que os biografados vivos, a eles caibam o direito de autorizar a publicação da sua biografia intimista, mas cabem também os direitos de impedir a publicação daqueles que violam sua intimidade ou a publicação de uma biografia mentirosa. Aos herdeiros, como se trata a vida do decújo de um direito irrenunciável e intransferível, mas que se extingue com a morte, entendo que apenas os direitos de impedir as biografias mentirosas e difamantes devem vigorar, não o direito exatamente de autorizar. Eu gostaria de apresentar aqui algumas conclusões sobre tudo que foi dito. Em primeiro lugar, não me parece, espero que não nos pareça, que o artigo 20 necessite de alteração, porque os fins comerciais principalmente legitimam a proibição equilibradamente ensinando que ninguém pode se aproveitar parasitariamente da história da vida de outrem, porque se trata de bem imaterial. Em segundo lugar, a Constituição Federal segue inabalável na defesa da intimidade da vida privada para quaisquer fins, comerciais ou não, e a redação do artigo 20 não as viola, como já foi exposto. Há que se distinguir entre a biografia documental da biografia intimista, não podendo a primeira significar nenhuma forma de atentado público à liberdade de informação, porque é baseada em fatos e notícias reais, levados ao conhecimento do público e não desmentidos, valendo para a regra tanto do personagem principal de uma biografia como dos personagens incidentais que aparecem no decorrer de uma biografia. Há sempre que se respeitar a intimidade, a vida privada de quaisquer pessoas, notórias ou não, que só terão suas vidas expostas se assim o consentirem, porque não há interesse público ou censura no caso, apenas a imposição de limites e a obrigatoriedade do respeito. A minha proposta final, para equilibrar essa luta desigual, é de se inverter a atual situação, qual seja, de todas as discussões que nós ouvimos por aí, inclusive ministros do Supremo, tanto o ministro Aires Brito quanto agora o JB, eles dizem, bom, se houver ofensa, tem o judiciário para você buscar reparação. O judiciário, a ofensa está cometida hoje, me mata 10 dias e a reparação vem daqui a 10 anos e nunca vai cobrir aquela dor de uma eventual ofensa, de uma eventual mentira. Por que deixar a mim, que já estou machucada, invadida, violada, ter que ir à justiça para fazer valer qualquer desses direitos que me são assegurados pela Constituição, como da intimidade? Eu acredito que o correto é inverter a situação. O editor que quer escrever sobre a biografia de alguém que não consente, este sim deve ir à justiça, pedindo uma declaratória negativa de existência de relação ou inexistência de relação jurídica. Isto é ser democrático, isso é respeitar o direito, isso é respeitar o Poder Judiciário.